Gente, boa tarde. São 16 horas. Nós vamos iniciar. A Gracinha vai fazer a prece e a página de abertura. Sejam todos bem-vindos. Tá? Então, estamos iniciando a nossa reunião agora. Pode começar, Gracinha. Senhor Jesus, eis-nos aqui mais uma vez. Estamos num período de final de ano, tempo marcado por nós aqui que vivemos na Terra. Momento em que celebramos a tua vinda, que veio aqui nos ensinar a amar. Gratidão, Senhor, por todas as possibilidades que tu nos coloca em frente para que possamos caminhar e aprender. Mas ainda somos muito pequenos e ainda não aprendemos a dimensão do teu amor. Então, Senhor, nesse dia, te peço que aumentes a nossa sensibilidade, não só de nós que estamos aqui reunidos, mas de todos os seres que vivem aqui na Terra. Que aprendamos, Senhor, a amar. Não nos é fácil, ainda estamos distantes, mas queremos muito aprender a amar. E sabemos agora que quando estivermos em condições de amarmos uns aos outros, viveremos mais perto de ti. E esse é o nosso maior desejo. Abençoa, Senhor, mais uma vez, o nosso desejo de aprender. Aqui estamos diante de ti e vamos abrindo nosso coração para refletir nesse momento precioso que temos de estarmos reunidos. Que assim seja, se conosco, Senhor, hoje e sempre. A leitura. Aprendamos quanto antes. Como, pois, recebeste o Senhor Cristo... Eu estou lendo errado, é 72, né? Desculpa, Pepita. Contempla mais longe, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Jesus, Lucas 6:38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno de ti parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituastes às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprazes, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela. Porque, com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Eu não sei nem se eu consigo falar sobre isso. De tão precioso e grande que é. As palavras já dizem muita coisa. Pepita, eu prefiro que você fale hoje. Está sem som. Eu acho que você tem condições de falar, mas vamos lá. Ele vai dizer uma coisa muito interessante, dizendo que, de acordo com o que a gente leva no coração, com os sentimentos que a gente carrega,
nós vamos avaliar todo o universo exterior, né? Tudo à nossa volta. Então, na realidade, a realidade vai ser relativa em função do que cada um traz no coração. E aí ele vai dizer exatamente isso. Para o selvagem, a floresta, da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. É tudo que ele deseja para se alimentar, para se nutrir. E aí ele vai falar, né, o homem de religião sectária, a glória do além-túmulo pertence exclusivamente a ele e àqueles que estão, assim, que compartilham com ele daquelas visões. E aí ele diz assim, transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Eu acho essa colocação muito, muito importante. Isso me lembra um conto, uma lenda que o pessoal, que havia um sábio, e aí ele estava assim na entrada de uma cidade e chegou um peregrino, alguém dizendo assim que estava mudando da cidade onde ele morava e que ele queria ir para aquela cidade e queria informações daquela cidade. Aí a pessoa, o sábio, vira para ele e pergunta assim, ele estava com um aprendiz, o sábio estava com um aprendiz ao lado, e aí ele pergunta para a pessoa, como eram os vizinhos da cidade onde você morava? Aí ele começa a dizer, não, eles eram terríveis, eram isso, implicantes. Aí ele começa a colocar um monte de defeitos no local onde ele morava e na vizinhança que ele tinha. E ele estava mudando porque os vizinhos dele eram horríveis, eram péssimos, coisa e tal. Aí o sábio diz assim, bom, então eu acho que você não deveria vir para essa cidade, porque aqui eles são exatamente assim. E aí ele pega, desiste e vai para outro lugar. E daqui a pouco chega uma outra pessoa fazendo a mesma interrogação, querendo saber como era a cidade, ele queria, estava procurando um local calmo, etc. e tal. Aí ele pergunta, como era a sua vizinhança, como era o local onde você morava, a sua cidade? Aí ele começa a dizer, não, não tinha problema, os vizinhos eram muito pacatos, eram de boa índole, e ele só fala bem, né? E aí ele pega e diz assim, então essa cidade será ótima para você, aqui as pessoas também são assim. E aí o aprendiz vira para ele e diz assim, não é possível, mestre, tem alguma coisa errada. Para o primeiro, o senhor disse que a cidade era péssima, que não valia a pena, que as pessoas eram arruaceiras, que havia muitos conflitos, e para o outro, o senhor diz que a cidade é pacífica, e ele diz assim, não, o problema não é a cidade, o problema é o que a pessoa traz. Então, se essa pessoa tinha problemas com tudo quanto era, de toda sorte, com a vizinhança onde ele estava, certamente ele vai continuar encontrando esses problemas para onde ele for, porque essa dificuldade de relacionamento está nele. E se o outro vinha de um local onde ele tinha um relacionamento pacífico com todos, harmonioso, então, certamente, ele terá essa mesma atitude aqui e as pessoas retornarão para ele o que ele oferecer. Então, essa lição me fez lembrar exatamente isso, quando ele diz que as situações externas serão retratadas em teu plano interior segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Então, certamente, se cada um de nós aqui presenciar uma situação, estivermos assim, fomos participar de uma reunião ou de um evento com um determinado grupo, cada um de nós terá uma interpretação dessa experiência em função de como nós vamos para essa experiência, o que nós estamos buscando nela, o que a gente está procurando. Isso é um fato. Né? Se tem aquelas pessoas que, onde chegam, elas estão procurando o ponto vulnerável. Então, elas vão encontrar um monte de pontos vulneráveis. Ou elas são intolerantes, então elas vão encontrar intolerância. E por aí vai. E se a pessoa, ela por si, ela é pacífica, ela é de boa, né? De boa índole,
calma, serena, ela terá essa atitude. Então, automaticamente, as pessoas vão retornar isso para ela. Aqui ele vai dizer assim, ó, se perseveras na cólera, todas as forças em torno de ti parecerão iradas, mas é verdade. Eu acho que todos nós temos aquele dia em que a gente não acorda muito bem e que você está com a irritação mais no nível mais elevado. Gente, nesse dia acontece tudo. Pode reparar, nesse dia em que a gente está menos tolerante, acontece tudo, né? Tudo nos retorna, quer dizer, a nossa irritação, ela atrai situações e tudo acontece da pior maneira. Aí ele diz, se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Também é outra verdade. É impressionante como a tristeza balança a nossa estrutura. E, às vezes, a gente não se dá conta. A Andréia, no outro dia, falou assim, não sei por que você está tão triste. Aí eu falei, eu nem sei também. Mas, no fundo, depois você começa a alinhavar aonde começou essa tristeza mais profunda. E se a gente permite que ela se instale, gente, é difícil de arrancar. Porque é fácil da gente se sentir assim, assombrado com uma série de possibilidades negativas que muitas vezes nem vêm acontecer, não se consumam, ou situações instáveis que nos oferecem medos e temores que elas são desviadas, e às vezes a gente se deixa tomar por esse sentimento que ele castra as nossas possibilidades de sucesso, né? Quando eu digo sucesso, de vencer os obstáculos, né? Aí ele diz assim, se te habituastes às perturbações e os atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Isso é verdade. A pessoa que gosta de criar problema por qualquer coisa, gente, é impressionante como atrai, é impressionante como as coisas chegam, né, e coisa. E aqui ele vai dizer, respirarás na zona superior ou inferior, torturada, gente, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprases, quer dizer, dentro da organização em que a gente se familiariza, em que a gente acaba vivenciando o prazer, viverás com os gênios que invocas. E nesses gênios, a gente pode fazer a leitura dupla, de gênios do bem ou gênios da sombra, né? Porque, né, aqui gênio, eu diria que seriam as mentes. A gente acaba vivendo com as mentes que a gente atrai para a nossa coisa. Se te detens, aí ele vai dizer, se te detens no repouso, poderás adquiri-lo de todos, né, em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes para servir. É outra questão que às vezes a gente não vê como mal o repouso excessivo, né? A falta de atividade construtiva. Se eu ficar assim afastada de uma atividade na qual eu me sinta útil, eu me sinto muito mal, né? Me sinto muito mal. Aí ele diz assim, em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela. Porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Eu achei interessante que aqui ele não se referiu às outras pessoas, quer dizer, com a medida que nós medirmos os outros, ele se diz a natureza. Então, nessa natureza, ele coloca as circunstâncias até do meio ambiente, não só as pessoas, mas o tempo. Às vezes a gente reclama demais do tempo, né? Nesse período, então, que a gente passou por essa turbulência toda,
quantas pessoas reclamaram e blasfemavam contra as circunstâncias exteriores, e quantas pessoas tiraram bons frutos dessas circunstâncias. Então, é isso que a gente tem que ver. Então, se alguém quiser falar mais alguma coisa a respeito dessa página, que ela é bem rica, pode comentar. Alguém gostaria? Não? Ninguém? Então, a gente vai passar para o Paulo e Estevão. Gente, eu vou pedir a releitura do parágrafo anterior. Nós terminamos, a reunião terminou sem novos atritos, mas eu até vou pedir para começar a atitude ponderada de Simão Pedro, só para a gente retomar. Quer começar, Rosana? Posso começar? O parágrafo anterior, né? A atitude ponderada de Simão Pedro salvara a igreja nascente. Considerando os esforços de Paulo e de Tiago no seu justo valor, evitar o escândalo e o tumulto no recinto do santuário. À custa de sua abnegação fraternal, o incidente passou quase inapercebido na história da cristandade primitiva, e nem mesmo a referência leve de Paulo na Epístola aos Gálatas, a despeito da forma rígida, expressional do tempo, pode dar ideia do perigo iminente de escândalo que pairou sobre a instituição cristã naquele dia memorável. A reunião terminou sem novos atritos. Simão aproximou-se de Paulo e felicitou-o pela leveza e eloquência do discurso. Fez questão de voltar ao incidente para versá-lo com referências amistosas. O problema do gentilismo, dizia ele, merecia de fato muito interesse. Como deserdar das luzes do Cristo o que havia nascido distante das comunidades judaicas, se o próprio mestre afirmara que os discípulos chegariam do Ocidente e do Oriente? A palestra suave e generosa reaproximou Paulo e Barnabé, enquanto o ex-pescador discorria intencionalmente, acalmando os ânimos. O ex-doutor da lei continuou a defender sua tese com argumentação sólida. Constrangido a princípio, em face da benevolência do Galileu, expandiu-se naturalmente, readquirindo a serenidade íntima. O problema era complexo. Transportar o evangelho para o judaísmo não seria asfixiar-lhe as possibilidades divinas? Perguntava Paulo, firmando seu ponto de vista. Mas e o esforço milenário dos judeus? Interrogava Pedro, advertindo que, a seu ver, se Jesus afirmara sua missão como o exato cumprimento da lei, não era possível afastar-se a nova da antiga revelação. Proceder de outro modo seria arrancar do trono vigoroso o galho, do tronco vigoroso, o galho verdejante destinado a frutecer. Vamos comentar um pouquinho, Rosana? Esses parágrafos são bem ricos. Eu não sei, aqui vem de novo aquilo que a gente comentou, né? O que eu comentei na última reunião. Primeiro, a gente vê aqui que a sabedoria, né, e a serenidade com que o Pedro lidou com essa situação, ele acalmou os ânimos ali, né, e fez até o Paulo refletir melhor e se acalmar também, né, aqui nessa parte que fala
que ele continuou defendendo a sua tese, mas que ele readquiriu a serenidade íntima, né? Tá dizendo aqui. Porque o Pedro ainda voltou a falar no assunto com ele, né? E pelo que eu entendi aqui, até o Paulo começou a refletir sobre o problema, pensando se seria, se seria, eu acho que, eu não sei se é justa Não, a palavra. essa colocação é de É de do Pedro, é de Pedro. Perguntar. Transportar o evangelho para o judaísmo não seria asfixiar-lhe as possibilidades divinas? Perguntava Paulo, firmando seu ponto de vista. Ah, sim. Mas e o esforço milenário dos judeus? Isso também foi uma pergunta. Essa foi a pergunta do Pedro. É, Pedro. Advertindo que, a seu ver, se Jesus afirmar a sua missão, era possível. Pois é. Aí eu continuo achando que o Pedro, de alguma forma, tinha um pouco de, não sei se é de razão, ou pensava talvez como eu agora, né, que talvez tivesse que ir mais devagar para poder levar o cristianismo, né, para os judeus. Mas você pode comentar aí mais. Gente, eu acho que essa atitude de Pedro, eu acho, é algo que, digamos assim, falta praticamente, acho que a todos nós, né? Pelo menos a mim, totalmente. Porque, repara, ele se colocou, ele se viu afrontado publicamente. Ele se viu afrontado publicamente por Paulo de Tarso. E diante de toda aquela situação, e aí se instaurou aquele conflito, imagina aquele monte de fariseus ali, de pessoal botando lenha na fogueira, querendo que a coisa realmente estourasse, os gentios por outro lado, torcendo para que Paulo realmente se sobrepusesse. E esse conflito entre os dois grandes amigos, né, pilares do cristianismo, e aí Pedro, ele é capaz de se imolar, porque ele podia ter ficado melindrado, machucado, afinal de contas foi assim, digamos, cutucado, exposto publicamente. Ele se expõe, ele tem a atitude de humildade sincera, profunda, é verdadeiro. Se não fosse verdadeiro, ele não conseguiria paralisar e estancar aquela torrente de conflito ali instalada. E aí ele, numa atitude de profunda humildade, ele assume para ele a fragilidade, a fraqueza, essa postura dele oscilante e tudo, e não, digamos assim, não satisfeito, ele continua nesse processo de grandiosidade, de grandeza íntima, que é quando ele terminando, ele pede para que Saulo, né, o Paulo, faça a exposição do evangelho, que seria ele que teria de fazer, mas ele pede a Paulo, que era uma maneira de, perante todos, ele mostrar que ele apoiava o Paulo. E quando termina, porque num confronto desse, gente, você imagina, você vê que ele coloca que Paulo estava constrangido diante da como é que se diz? Da atitude. Fazendo faxina. Tem alguma... Aí tu se manda, né? Deixa eu fechar a parte que é da Alice. Seu pai está dormindo. Aí, acho que era na Alice. Bom, então, aí você fica imaginando, ele até me perdi, ele volta, ele procura apaziguar Paulo, que ele estava constrangido, né? Porque, no fundo, ele vendo essa grandeza de Pedro, caramba, ele mesmo percebe que ele tinha extrapolado um pouco. E aí ele se vê assim meio que abalado
E Paulo faz questão, ou Pedro faz questão de reharmonizar esses ânimos. Então, ele vai lá, cumprimenta sinceramente a Paulo, procura retomar o assunto de maneira a mostrar que realmente o empenho dele era válido, que havia que lutar realmente pelo direito dos gentios, etc. e tal. Então, ele toma uma atitude de apacentador de um rebanho. Gente, isso é dificílimo num grupo. Ainda mais num grupo que foi sacudido. Você imagina se havia verdadeiras falanges trabalhando pela sustentação daquela igreja de Antioquia, e a gente vê que figuras estavam ali. Nós tínhamos Paulo, nós tínhamos Barnabé, nós tínhamos Tito, nós tínhamos o próprio Pedro ali, né? Mas com todos esses pilares, a sombra tinha se infiltrado na igreja. E a gente vê que essa sombra está instalada nos disse-me-disse entre os próprios elementos da igreja. Então, a sombra ali, ela também se fez presente, aproveitando as mínimas brechas, para criar uma ruptura, né, para abalar seriamente a projeção do cristianismo. A gente não tem nem ideia do que poderia acontecer de tão grave. E é Paulo que faz essa costura, que ele vai lá trabalhar essas cicatrizes, aplainar todas essas arestas para reharmonizar o grupo. Então, nesse momento, se a gente vê assim a grandeza de Paulo na coragem, nessa energia de lutar até a última, né, até a última gota de energia pelo Evangelho, a gente vê em Pedro essa serenidade, essa humildade, essa capacidade de se molar também pelo Cristo, mas de uma maneira diferente. Não em trabalhos exaustivos, mas na imolação de si mesmo. Então, eu acho essa parte aqui extremamente assim, importante, extremamente importante. Aí gostaria que vocês dessem a opinião de vocês, porque eu acho que é importante que a gente avalie. Porque se isso aconteceu naquela igreja que estava sendo cuidada diretamente pelo Cristo, por Estevão, né, por Abigail, por seres angelicais, gente, o que não acontece nos nossos grupos? O que os nossos grupos, as nossas pequenas casas, onde a gente não pode nem dizer que temos o cristianismo genuíno. Eu não posso dizer que na nossa casa há um cristianismo genuíno. Não seria correto dizer isso. Vendo as nossas fraquezas, vendo as nossas fragilidades. Então, se com eles, que eram verdadeiros gigantes do cristianismo, né, pilares, eles foram, digamos ali, joeirados, né, e sacudidos pela sombra, que dirá nós, gente? Que dirá nós? Que dirão os nossos grupos? Que a qualquer vendaval a gente fica instável, a qualquer vendaval a gente se encolhe, né? Que dirá nós, né? Aí eu gostaria de ouvir vocês, porque eu acho que é um trecho importante. Alguém gostaria de se colocar? Ninguém? Eu achei interessante a parte que ele finaliza ali, dizendo: proceder de outro modo seria arrancar do tronco vigoroso o galho verdejante destinado a frutecer. Ele se referia à antiga revelação e à revelação de Jesus, né? E que uma deveria somar a outra e não dividir. E os judeus que foram as pessoas que estiveram presentes naquele trabalho todo da primeira revelação, né? Nasceu com eles. Então, e sem dúvida, não há o que dividir, né? Não há o que dividir.
Ele foi realmente uma pessoa, o Pedro teve uma lucidez enorme neste momento que ele viveu. A gente não pode esquecer das parábolas de Jesus com relação aos profetas que foram enviados, ao próprio filho, né, do rei que é sacrificado, que seria o próprio Cristo. E quando ele diz que ele veio, né, ele para quem ele veio, né, para o povo dele, ele não foi aceito, né? Então ele acha que tem que ser chamados os gentios, quer dizer, os seres de todas as nacionalidades. Mas a gente vê a intransigência do povo judeu na medida em que ele se considera superior. Aí é que entra o problema do povo judeu, acho que foi o orgulho e aquela coisa dele se sentir superior e de achar que a gente vai continuar vendo que toda essa celeuma, ela não termina. Eles enfrentam, superam essa circunstância, mas os corações, digamos assim, que são ainda belicosos e se deixam inflamar, continuam cutucando e fomentando essa celeuma por, né, pelo resto né, da igreja, vai continuar sendo, digamos ali, sacudida por essas questões que seriam externas, de sua menos importância, e que conseguem dividir o grupo, né, de uma visão muito maior, de um objetivo muito maior, por causa de ninharias. Mas isso também acontece conosco muitas vezes, né? Acontece conosco muitas vezes. Eu digo sempre, eu acho que todas as casas têm que ter disciplina, todos os grupos têm que ter normas, mas eu digo sempre lá no nosso grupo que quando a gente coloca as normas, as regras acima do sentimento, nós ficamos engessados, né? Porque você coloca um monte de normas, de regras, aí chega uma pessoa numa condição especial, você tem que abrir, você tem que atender. Então, eu digo que quando a gente coloca normas e regras acima do coração mesmo, acima, a gente começa a ficar engessado, começamos a ficar insensíveis. E aí a gente não sabe mais como nos conduzirmos, né? Quer dizer, passamos a agir longe desse sentimento puramente cristão, né? Quem gostaria de ler um pouquinho? Verônica, quer ler um pouquinho? Eu posso ler, mas não sei se eu vou conseguir, que a internet está com um delayzinho aqui. Vocês estão me ouvindo? Vamos. Por Ouviram enquanto, bem? sim. Por enquanto, sim. Tá. Então eu vou ler, mas vou até tirar o vídeo para eu ler. Examinando aqueles argumentos poderosos, Paulo de Tarso lembrou então que seria razoável promover em Jerusalém uma assembleia dos correligionários mais dedicados, para ventilar o assunto com maior amplitude. Os resultados, a seu ver, seriam benéficos por apresentarem uma norma justa de ação, sem margem a sofismas de tão gosto e hábito farisaicos. Como alguém que se sentisse muito alegre por encontrar a chave de um problema difícil, Simão Pedro anuiu de bom grado a proposta, assegurando interessar-se para que a reunião se fizesse quanto antes. Intimamente considerou que seria ótima oportunidade para os discípulos de Antioquia observarem as dificuldades crescentes em Jerusalém. À noite, todos os irmãos compareceram à igreja para as despedidas de Simão e para as preces habituais. Pedro orou com satisfação e fervor, e a comunidade sentiu-se envolvida em benéficas vibrações de paz. O incidente a todos deixara tal ou qual perplexidade, mas as atitudes prudentes e afáveis do pescador conseguiram manter a coesão geral a respeito do Evangelho, para a continuação das tarefas santificantes. Depois de observar a plena reconciliação de Paulo e Barnabé, Simão Pedro regressou a Jerusalém com os mensageiros de Tiago. Continuo?
Se você quiser comentar, pode comentar, senão dá para ler outro. Nem sei o que comentar aqui, né? Então leia o próximo parágrafo, que aí você vai ter mais o que comentar. Tá. Em Antioquia, a situação continuou instável. As discussões estéreis prosseguiam acesas. A influência judaizante combatia a gentilidade e os cristãos livres opunham resistência formal ao convencionalismo preconceituoso. O ex-rabino, entretanto, não descansava. Convocou reuniões nas quais esclareceu as finalidades da Assembleia que Simão lhe prometera em Jerusalém na primeira oportunidade. Combatente ativo, multiplicou as energias próprias na sustentação da independência do cristianismo e prometeu publicamente que traria cartas da Igreja dos Apóstolos Galileus que garantissem a posição dos gentios na doutrina consoladora de Jesus, alijando-se as imposições absurdas no caso da circuncisão. Bom, o que eu notei aqui é que ele, né, fez como se fosse uma consulta pública ali para poder debater o tema, mas ainda a situação... Deixa eu abrir aqui o vídeo. Mas ainda a situação se mantinha instável, né? Sempre aquela dualidade entre os gentios que não queriam se apegar ao convencionalismo e ao formalismo dos judeus, e, por outro lado, os judeus que não concordavam também com abrir, né? Abrir a todos. O que eu acho interessante, depois você comenta mais, 2 pontos. Primeiro, que Paulo tem sempre a preocupação, e isso acompanha muito ele, de trazer dos apóstolos, né, que conviveram com Jesus, a posição deles. Parece que sempre ele está tendo que provar, né? Porque ele se considera um apóstolo do Cristo, né? Porque ele teve um encontro com Cristo, mas para os outros, ele sempre tinha essa desvantagem, né? Digamos assim, né? Para as pessoas, porque ele não teria convivido com Cristo, não teria sido um dos 12 escolhidos pelo Cristo. Mas tanto é que ele coloca aqui que prometeu publicamente que traria cartas da Igreja dos Apóstolos Galileus, né, para garantir uma posição favorável aos gentios, porque ele entendia que os apóstolos, né, sendo que conviveram com Jesus, estariam mais isentos e mais libertos desse formalismo dos judeus. E outra coisa que eu achei interessante, mas nem é nesse parágrafo, quando ele fala aqui, no parágrafo que a Rosana leu, proceder de outro modo seria arrancar do tronco vigoroso o galho verdejante destinado a frutecer. Eu acho que, assim, não sei se eu estou enganada, e depois você esclarece, eu acho que é uma situação um pouco difícil ali, né, esse embate, porque talvez os gentios precisassem dessa base, né, que os judeus já tinham, né, porque os gentios acreditavam em vários deuses, né, aquelas coisas todas, aqueles rituais até também, não que os judeus não tivessem, mas os judeus tinham uma noção do Deus único, tinham uma noção de algo um pouco mais espiritual, né, da noção de Deus muito mais imaterial, né, para os judeus. E os gentios não tinham. Então, quando Pedro fala que o cristianismo, que ainda era um galho verde, né, que estava começando a florir, digamos assim, a frutecer, que ele precisaria desse tronco, que seria essa base que os judeus traziam já, né? Muito embora não pudesse, né, beber toda a doutrina dos judeus, porque senão eles iam ficar engessados e iam virar como se fosse uma nova
uma nova corrente, né, do judaísmo. Mas comenta aí, Pepita, por favor. Então, a Gracinha tinha até comentado um pouco essa parte, mas eu acho que é exatamente isso. Na realidade, os judeus, embora tivessem todo aquele orgulho da raça, de se sentirem o povo escolhido, esse que é o problema, quando a gente começa a achar, porque fomos escolhidos, que estamos isentos de um monte de coisas e que somos superiores aos outros. Eles tiveram esse equívoco, que muita gente continua tendo. Eu vejo assim, quando as pessoas dizem assim, não, porque eu fui amigo de Chico. Aí a pessoa, você vê o comportamento, as atitudes, e que não são compatíveis com o fato de ter sido amigo de Chico. Então, Jesus pode ter selecionado aquele povo que estaria mais preparado, mas o povo, em sua maioria, não correspondeu a essa receptividade esperada, não o reconheceu, porque ele não veio na roupagem que eles esperavam. Né? Eles esperavam um salvador que os salvasse do jugo romano, eles esperavam algo, o esplendor material, e não esse outro reino que Jesus prometia, né? E, realmente, eu acho que havia essa necessidade dessa convicção, né? Desse Deus, como você disse, já menos material, menos sujeito a oferendas, a trocas, a permutas, né? Embora ainda tivesse um conceito muito equivocado, né? Porque os judeus achavam que se a pessoa cai numa desgraça financeira era porque os deuses o estavam castigando, quer dizer, Deus, ele caiu em desgraça perante as mulheres que não conseguiam ter filhos, também não podiam entrar, né, na sinagoga, porque seriam mulheres também taxadas. Então, havia também uma série de equívocos, mas era mais espiritualizante mesmo. Mas o que impressiona é que é a continuidade. Gente, reparem como a gente repete essa situação. Eles estavam lutando por um cristianismo. Qual era a essência do cristianismo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. O perdão incondicional, 70 vezes 7. Como nós não temos a capacidade de absorver a majestade desse conceito, a grandiosidade desse conceito, nós o vestimos com a nossa inferioridade. E aí, o que é que o pessoal nessa igreja, alimentada e sustentada pelos discípulos diretos do Cristo, estavam disputando entre eles por causa de práticas totalmente exteriores? Ou seja, não, os gentios não merecem, eles faziam um processo de discriminação mesmo, aqui ele mesmo coloca, as discussões estéreis prosseguiam acesas, a influência judaizante combatia a gentilidade e os cristãos livres opunham resistência formal ao convencionalismo preconceituoso. E tudo isso em nome de um Cristo que pregava o amor incondicional e o perdão. Então, repare, aí você vai dizer assim, não, mas isso foi lá atrás. A gente não pode esquecer que nós tivemos várias guerras. A gente viu a Irlanda, né? Na Irlanda, os cristãos com os protestantes, são todas correntes do cristianismo. E quantas, em nome desse cristianismo, a gente teve as cruzadas, em nome desse Cristo, né? E quantas vezes nós usamos o nome desse Cristo para atender, quer dizer, de acordo com o nosso entendimento pequeno e do nosso ponto de vista sectário, né? Para encaixá-lo na nossa percepção, encaixá-lo no nosso interesse. Né? Então, a gente vê que isso daí foi algo que sempre, de uma certa maneira, foi um entrave para o andamento, o crescimento do cristianismo. Como disse a Gracinha na prece no início, a gente precisa aprender a amar para a gente poder
entender esse cristianismo. E para poder sermos cristãos, a gente precisa sair desse ponto de vista nosso, né? Limitado, pequeno, mesquinho, né? Então, eu acho que tem muito disso. Laura, você gostaria de ler hoje? Pepita, tá me ouvindo? Estou. Eu estou super gripada, Pepita. Eu estou tossindo toda hora. Eu Tem posso tentar ler um problema. pedacinho, mas Tá bom. tá, Tá bom. desculpa. Tá bom. Solange, então você pode ler um pouco? Posso sim, Pepita. Uhum. Suas providências e promessas acendiam novas lutas. Os observadores rigorosos dos preceitos antigos duvidavam de semelhantes concessões por parte de Jerusalém. Paulo não desanimou. Intimamente idealizava sua chegada à Igreja dos Apóstolos. Passava em revista, na imaginação superexcitada, toda a argumentação poderosa a empregar, e via-se vencedor na questão que se delineava a seus olhos, como de essencial importância para o futuro do Evangelho. Procuraria mostrar a elevada capacidade dos gentios para o serviço de Jesus. Contaria os êxitos obtidos na longa excursão de mais de 4 anos através das regiões pobres e quase desconhecidas, onde a gentilidade havia recebido as notícias do mestre com intenso júbilo e compreensão, muito mais elevada do que a dos irmãos de raça. Alargando os projetos generosos, deliberou levar em sua companhia o jovem Tito, que, embora oriundo das fileiras pagãs, e não obstante contar 20 anos incompletos, representava na igreja de Antioquia uma das mais lúcidas inteligências a serviço do Senhor. Desde a vinda de Tarso, Tito afeiçoara-se como um irmão generoso. Notando-lhe a índole laboriosa, Paulo ensinara-lhe o ofício de tapeceiro e fora ele seu substituto na tenda humilde por todo o tempo que durou a primeira missão. O rapaz teria um expoente do poder renovado do Evangelho. Certamente, quando falasse na reunião, surpreenderia os mais doutos com os seus argumentos de alto teor exegético. Acariciando esperanças, Paulo de Tarso tomou todas as providências para que o êxito de seus planos não falhasse. Ao fim de 4 meses, um emissário de Jerusalém trazia a esperada notificação de Pedro, referente à Assembleia. Coadjuvado pela operosidade de Barnabé, o ex-rabino acelerou as providências indispensáveis. Na véspera de partir, subiu à tribuna e renovou a promessa das concessões esperadas pelo gentilismo, insensível ao sorriso irônico que alguns israelitas disfarçavam cautelosamente. Na manhã imediata, a pequena caravana partiu. Compunham-na Paulo e Barnabé, Tito e mais 2 irmãos, que os acompanhavam em caráter de auxiliares. Fizeram uma viagem vagarosa, escalando em todas as aldeias para pregações da Boa Nova, disseminando curas e consolações. Vamos dar uma paradinha? Depois de... Vamos dar uma Sim. paradinha, Solange? Vamos comentar, senão vai ficar Tá. muita coisa. Rita, pode comentar. Não quer comentar nadinha? Não. Deixa você comentar. Alguém gostaria de comentar no lugar da Solange? Ninguém? Deise, não gostaria de comentar no lugar da Solange? Bom, gente, a gente vê aqui
Aqui eu fiz uma comparação entre Paulo e Pedro. Ele vai falar de Paulo já se programando, antevendo essa chegada na igreja de Jerusalém, e como ele iria argumentar. Ele trabalhou a tese que ele iria expor, a cabeça, como ele diz aqui, na sua imaginação super excitada. Então, ele era impulsão, ele era aquela coisa, a emoção, a impulsão, e aí a gente vê em Pedro o aconchego do amor que se faz presente, digamos assim, seria, sabe, aquele colo acolhedor, aquele amortecedor que acolhe, e enquanto ele fica botando a mente, fervilhando para se programar o que ele vai falar, não vai falar, ou seja, eu vou derrubar lá Tiago e o pessoal, vou colocar. Ele estava trabalhando super excitado, ele não estava naquela de convencer, muitas vezes, assim, como Pedro fez, né? Você tocar pelo coração. E aí, ele resolve levar Tito. E aqui ele apresenta Tito para a gente. Repara que ele diz que Tito tinha 20 anos incompletos e que ele e Barnabé levaram mais de 4 anos naquela primeira viagem, mais de 4 anos. Então, o que significa que o Tito assumiu a tenda dele quando ele tinha, no máximo, 16 anos, né? Eles já voltaram, já tem algum tempo que voltaram, o rapaz ainda não completou os 20, e eles levaram mais de 4. Então, ele, com menos de 16 anos, 16, ele já assume o posto de trabalho de Paulo. Então, a gente vê que ele é um jovem realmente promissor. Assim como a gente vê Timóteo, a gente vê em Tito, e a gente vê a eloquência, a gente vai ver para frente, a eloquência e o dom, como eles dizem, o dom profético, ou seja, ele era profundamente inspirado na maneira de se colocar e de expor o evangelho, ou seja, era um espírito também nobre, não era qualquer espírito, era um espírito nobre que se somava a essa caravana do Cristo ali em Antioquia, né? Então, acho que a gente que é extremamente importante, e aí ele vai, a gente vai ver aqui, estou pulando aqui a coisa, a gente vai ver essa caminhada deles, a ida deles para Jerusalém. Ainda eles fazem disso não apenas uma ida, né, que eles vão parando, vão visitando as aldeias, vão semeando, curando, então, ou seja, eles vão trabalhando para chegarem a Jerusalém, né? E aí aqui ele vai depois falar dessa chegada, e aqui também, quando ele faz a última pregação, antes de sair de Antioquia, ele vai falar sempre coadjuvado pela operosidade de Barnabé, né? Ou seja, Barnabé é sempre solidário, sempre pronto, sempre contribuindo. E aí, na véspera de partir, quando ele sobe à tribuna, que ele renova a promessa de vir com essas cartas, de abolir, né, a circuncisão para os gentios, aí ele vê que, insensível ao sorriso irônico que alguns israelitas disfarçavam cautelosamente. Então, nessa colocação de Emmanuel, ele filtra para nós o clima delicado dessa igreja. Havia realmente uma ruptura, havia realmente assim um confronto de posicionamento e de ideais ali. Então, a gente vê sorriso irônico. Onde há sorriso irônico, não há fraternidade, gente. Não há realmente fraternidade. Então, a gente vê que a luta, mesmo Pedro estando lá, aí a gente vê, gente, mesmo Pedro estando lá, com todo aquele
esplendor, aquele magnetismo dele, aquela amorosidade, ele não conseguiu enxertar esses corações impermeáveis. Então, é por isso que dizem que o Cristo vem, mas ele não conseguiu tocar o coração de todos. A prova é que nós estamos aqui, 2000 anos depois, tentando nos aproximar dele, porque certamente lá atrás nós fizemos parte desse processo farisaico, hipócrita, extremamente, como é que eu podia assim, dissimulado, voltado para uma série de interesses particulares. E aí eu acho muito interessante a maneira como Emmanuel tem cuidado de nos mostrar essas nuances. E eu acho que isso não é de graça. Eu acho que é para a gente trazer isso para nós, para a nossa realidade, para a nossa atualidade, para o enfrentamento das nossas questões pequenas e para o cuidado que a gente tem que ter para não repetirmos a postura dos fariseus hipócritas que fomos, que a gente está tentando não ser agora. Edith, quer ler um pedacinho? Posso ler. Pepita, só faltam 5 minutos para as 5. Mas dá para ler só um pedacinho, a gente não tem a música? Só um pedacinho. Tá. Aí, se a gente não termina às 5h15? 5h15, então. Ainda falta. Dá tempo. Fizeram uma viagem vagarosa, escalando em todas as aldeias para as pregações da Boa Nova, disseminando curas e consolações. Esse ela já tinha lido. Depois de muitos dias, chegaram a Jerusalém, onde foram recebidos por Simão com inexcedível contentamento. Em companhia de João, o generoso apóstolo ofereceu-lhes fraternal acolhida. Ficaram todos no departamento em que se localizavam numerosos necessitados e doentes. Paulo e Barnabé examinaram as modificações introduzidas na casa. Outros pavilhões, embora humildes, estendiam-se além, cobrindo não pequena área. Os serviços aumentaram, explicava Simão bondosamente. Os enfermos que nos batem às portas multiplicam-se todos os dias. Foi preciso construir novas dependências. A fileira de cátares parecia não ter fim. Aleijados e velhinhos distraíam-se ao sol entre as árvores amigas do quintal. Paulo estava admirado com a amplitude das obras. Daí a pouco, Tiago e outros companheiros vinham saudar os irmãos da instituição antioquense. O ex-rabino fixou o apóstolo que chefiava as pretensões do judaísmo. O filho de Alfeu aparecia-lhe agora radicalmente transformado. Suas feições eram de um mestre de Israel, com todas as características indefiníveis dos hábitos farisaicos. Não sorria. Os olhos deixavam perceber uma presunção de superioridade que raiava pela indiferença. Seus gestos eram medidos como os de um sacerdote do templo, nos atos cerimoniais. O tecelão de Tarso tirou suas ilações íntimas e esperou a noite em que se iniciariam as discussões preparatórias. A claridade de algumas tochas sentavam-se em torno de extensa mesa diversas personagens que Paulo não conhecia. Eram novos cooperadores da Igreja de Jerusalém, explicava Pedro com bondade. O ex-rabino e Barnabé não tiveram boa impressão à primeira vista. Os desconhecidos assemelhavam-se a figuras do sinédrio na sua posição hierárquica e convencional. Para ou continua, Pepita? Pode continuar um pouquinho, Edith. Chegados ao recinto, o convertido de Damasco experimentou sua primeira decepção.
Observando que os representantes de Antioquia se faziam acompanhar por um jovem, Tiago adiantou-se e perguntou: Irmãos, é justo saibamos quem é o rapaz que trazeis a este cenáculo discreto. Nossa preocupação é fundamentada nos preceitos da tradição que manda examinar a procedência da juventude, a fim de que os serviços de Deus não sejam perturbados. Este é o nosso valoroso colaborador de Antioquia, explicou Paulo, entre orgulhoso e satisfeito. Desculpa. Chama-se Tito e representa uma de nossas grandes esperanças na seara de Jesus Cristo. O apóstolo fixou-o com surpresa e tornou a perguntar: é filho do povo eleito? É descendente de gentios, afirmou o ex-rabino quase com altivez. Circuncidado? Interrogou o filho de Alfeu ciosamente. Não. Este não, de Paulo, foi dito com tal ou qual enfado. As exigências de Tiago enervavam-no. Ouvindo a negativa, o apóstolo Galileu esclareceu em tom firme: penso, então, que não será justo admiti-lo na Assembleia, visto não ter ainda cumprido todos os preceitos. Apelamos para Simão Pedro, disse Paulo convicto. Tito é representante de nossa comunidade. O ex-pescador de Cafarnaum estava lívido. Colocado entre os dois grandes representantes do judaísmo e da gentilidade, tinha que decidir crestamento, o impasse inesperado. Continua? Quer dar uma paradinha e comentar? Vou começar aqui a colocar algumas coisas e você continua, né? Começa, né, pela decepção de Paulo, né, ao chegar e já ver a postura de Tiago, né, postura que não condizia, né, com o que os gentios, né, estavam habituados, o que estava. Parecia, como foi dito aqui, que eles estavam lá no Sinédrio, era aquela. E daí seguiu as pessoas que estavam presentes, né, a postura deles, que eram como se fossem superiores, e aí culminou com esse questionamento, né, com relação a Tito, e daí colocaram nessa situação. Simão Pedro ficou naquela situação de ter que optar, né, por um ou por outro, e aí a gente vai ver que ele teve né, a sua postura, mais uma vez, né, de não criar um clima pior do que já estava. É mais ou menos isso, Pepita. Pode dar aí as suas... Eu falo assim, imagina assim, reparem que Pedro, quando Paulo sugere a saída a Jerusalém para ter essa assembleia e poder voltar com as cartas, Pedro, ele intimamente estava feliz diante da possibilidade de Paulo, Barnabé e os demais poderem avaliar in loco as dificuldades reais que atravessava a igreja. Então, a gente fica imaginando, naquela época, que não tinha hospitais, não tinha serviço social, a miséria era imensa, qualquer pessoa com alguma dermatose que eles não conheciam era taxada como leproso e era jogado, assim, a família despejava, né, onde pudesse, e batiam todos lá, todos batiam lá. Então, repara que ele vai dizer depois que eles têm que alimentar em torno de 100 pessoas diariamente. Então, a gente fica imaginando
a proporção de uma igreja daquelas, que teria um fim social para atender aos miseráveis, aos velhinhos, aos obsidiados, havia loucos, havia pessoas, assim, a família não queria, despejavam, levavam para lá e eles acolhiam a todos. Aí eu fico imaginando a grandeza para alguém poder administrar isso tudo, né? Numa época de miséria, de grande miséria, como você vai alimentar. Então, ele tinha desde crianças abandonadas, mulheres totalmente, né, desprovidas de recursos, idosos, enfermos, tinha tudo, né? Loucos, tinha até os loucos. E ele tinha que administrar isso tudo, alimentar e prover, né? E aí ele fica imaginando as obras e as dificuldades daquela igreja, né? E aí ele encontra Tiago totalmente transformado, como se ele fosse realmente um mestre lá numa sinagoga, com todas aquelas aparências exteriores, com aquela seriedade, com o não rir, com aquela coisa, aquele ar de superioridade que raiava pela indiferença. Essa palavra, essa aqui, raiava pela indiferença. Então, era uma coisa assim, Emmanuel, ele pinta como é que é. Claro que aquilo ali deixou Paulo extremamente assim decepcionado. Por outro lado, ficou impressionado de ver a extensão da miséria e a grandeza do acolhimento de Pedro, aquilo tudo, né? E aí já começa a ficar balançado, porque ele se depara com uma realidade, o que fazer com aqueles, né, com aquela infinidade de enfermos de toda sorte, que não tinham a quem recorrer, né? E que Pedro, né, e a igreja acabava acolhendo ali, mas acolhia não era acolher para ir voltar, era para ficarem, para se alimentarem, para se nutrirem. Aí a gente fica imaginando as dificuldades daquela igreja, né? E aí é muito interessante, quando chega com Tito, eu fico imaginando Paulo impetuoso, né? Com o temperamento mais exaltado, e aquelas interrogações: quem é esse rapaz? Temos a obrigação de zelar pela procedência da juventude para que não atrapalhe as obras do Senhor. Olha, chega a ser irônico isso, chega a parecer sarcástico, mas era a postura de Tiago. E aí, quando ele apresenta Tito como uma promessa, com aquela coisa toda, a gente vê, aí ele pergunta: é filho do povo eleito? Olha só, a pretensão que estava na cabeça dos judeus. É filho do povo eleito? Aí a mesma coisa, é espírita? Como se isso nos desse algum certificado, alguma garantia de poder ter uma recepção especial do outro lado, né, gente? Seria mais ou menos a mesma coisa assim, é espírita? Não, não é. Né? Ninguém perguntou, ele é uma boa pessoa, Paulo, né, o retrata como um jovem de valores extremamente, né, elevados, né, inspirado, aquela coisa toda. Aí ele pergunta: é filho do povo eleito? E depois, é circuncidado? Aí começa o primeiro embate. E aí a gente vai deixar esse embate para a semana que vem, porque aí a gente vai ver uma série de coisas que acontecem durante essas primeiras reuniões. E aí, às vezes, a gente fica achando que tem algumas reuniões que a gente diz assim: nossa, estamos fugindo do tema, aí a gente vai ver ao que se prenderam essas reuniões, o que eles enfrentaram nesses primeiros dias de reunião, né? Para que a gente ponha o pezinho no chão e avalie melhor todas as nossas situações, né? Que às vezes a gente reúne os grupos, quem participa de reuniões nas instituições a que pertence, sabe que muitas vezes a pessoa vai para reuniões assim: ai, gente, foram colocados assuntos que não é menor propósito, e a gente vai enfrentar, vai ver isso, né, aqui, e aí a gente vai deixar para a semana que vem.
Eu vou deixar marcado aqui, gente, para a gente recapitular, para a gente poder pegar essa questão. Não penso, então, que será justo admitir, não será justo admiti-lo na Assembleia, para que a gente possa retomar essa questão desse embate desde o início, pode ser? Vou colocar aqui a musiquinha que tem. Deixa eu ver aqui. Daniel, vou fazer a prece. Senhor Jesus, Mestre amado, és tão compassivo, Senhor, és tão misericordioso com todos nós, e nós te agradecemos pelo amor infinito com que nos envolves, Mestre querido, obrigada por esta oportunidade de, reunidos em teu nome, podermos estudar a história do cristianismo primitivo, a luta desses homens corajosos e dedicados ao teu evangelho, o enfrentamento das dificuldades e dos obstáculos com que eles tiveram que lutar e se sacrificar, dando testemunho da dedicação profunda ao teu evangelho. Possamos nós, Senhor, inspirados na história de Paulo de Tarso, de Pedro, de Barnabé, de todos esses personagens que para nós são luminosos, possamos trazer algo da vida deles para a nossa realidade ainda acanhada. Possamos, Mestre, nos empenhar para trazer o teu evangelho para a nossa vida cotidiana, para a nossa mente, para as nossas atitudes. Senhor, muito gratos pela oportunidade que nos concedestes ao iniciar o estudo dessa obra. Muito grato pelos amigos que trouxestes para que este estudo pudesse acontecer. Cada um que veio, trazendo a sua contribuição, o seu sorriso, o seu sentimento fraterno, impulsionando-nos a estudar, a refletir, a te buscar mais. Obrigada, Jesus, por cada companheiro que chegou ao grupo. Obrigada por aqueles que chegaram e tiveram que partir, mas que deixaram o seu legado, a sua presença, a sua lembrança. Obrigada, Jesus, pelo lar que nos acolhe, pela família que nos alimenta,
Obrigada pelos amigos que nos nutrem a afetividade. Obrigada, Jesus, pelo teu evangelho de luz. Obrigada por essa doutrina, Senhor, que clareia a nossa mente, que é uma bússola em nosso caminhar nos dias de hoje. Perdoa-nos, Senhor, se ainda não conseguimos te seguir, se ainda não conseguimos ser teus seguidores fiéis. Mas aqui estamos, Jesus, com as nossas pequenas migalhas a te suplicar que as abençoes, para que elas se transformem em sementes, sementes que possam germinar e frutecer. Te pedimos também que abençoes o lar de cada um, por esse ciclo que se fecha, pela oportunidade de continuarmos aqui, pela existência, pelo corpo, pelo raciocínio, pelo entendimento. Te pedimos, Jesus, que abençoes cada lar. Penetra, Mestre, cada domicílio. Olha cada coração. Apacenta, Senhor. Como Pedro apacentou aquela igreja agitada e tumultuada. Eis aqui, Senhor, os nossos corações ainda tumultuados. E te rogamos que os apacentes, que os aquietes, para que aprendamos a caminhar contigo, com menos ansiedade, com mais confiança, com mais entendimento. Abraça-nos, Senhor. Abraçai-nos, amigos. E nossa gratidão pelo amparo, nossa gratidão pelo sustento, nossa gratidão por estar aqui neste momento, envolvidos nessas vibrações amorosas. Envolve a todos os espíritos, envolve os nossos familiares, os nossos amigos, envolve todos aqueles que se aproximam desses momentos de entendimento. Toca cada um, planta a tua semente em cada coração, para que essa humanidade deseje a paz e trabalhe por ela. Que assim seja. Muito obrigada, Senhor.